Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu estou em um lugar muito especial, que é a Praça Ecológica aqui em Salvador, que meus pais cuidam há mais de 15 anos, pessoal, muito bacana. Eu vim para Salvador para ajudar a cuidar dos meus pais, que eles têm mais de 80 anos, e eu posso falar uma coisa, eles são exemplo de doação, de pessoas que ajudam as outras sem pedir nada em troca, sem esperar nada em troca. Minha mãe é professora, ela é professora aposentada, mas eu costumo falar que professor nunca se aposenta. Olha só a praça que minha mãe cuida junto com meu pai há mais de 15 anos. Meu pai se aposentou na Petrobras com 51 anos de trabalho, isso mesmo. Olha que interessante, eu tenho 51 anos de idade. Então o que eu quero falar é de doação. Ainda mais nesse momento de corona crise que a gente vive. Eu acho que é um momento de grandes lições e eu faço parte de um movimento muito legal chamado Movimento Givers. O próprio nome diz, Givers, são pessoas que elas dão o melhor de si em prol da rede, em prol da comunidade, em prol de fazer um grupo crescer de uma forma orgânica e que esse movimento ganhe o mundo. Eu gravo esse vídeo para falar dos 4 pilares e fazer alguns insights, compartilhar com vocês. Enquanto isso a gente anda aqui na praça, que está um pouquinho cheia de mato, porque não está dando para eles cuidarem. Então quem sabe aparece alguém para cuidar dessa praça depois dessa corona crise. Mas vamos lá, quais são os 4 pilares do movimento Givers? É um movimento que tem 4 pilares: conhecimento, você aprender algo novo, isso é a base de tudo. E esse conhecimento já está na internet. Isso que é o legal. Eu sou da época, e muitos de vocês devem ser da época, que a gente só tinha televisão, ou só tinha os livros escritos. E agora não, agora a gente tem a internet, que é um clique, você está ao alcance de qualquer conhecimento. Então, o primeiro pilar, conhecimento. Networking. Networking é você conhecer gente, porque você precisa de gerar conexões. Mas eu costumo dizer, por que networking? Porque o networking está relacionado à curadoria. Curadoria é quando você tem tantas informações disponíveis e você sabe que aquela pessoa pode ajudar você a conectar com outra pessoa. Eu tenho outro nome para isso, que é netweaving. Netweaving é quando você conecta pessoas sem um interesse comercial em torno disso. Então, conhecimento, networking, ajuda humanitária. Vamos andar mais um pouquinho? Então, ajuda humanitária não é só a questão de grandes causas, grandes ONGs. A questão da ajuda humanitária também está no indivíduo. Hoje, muitas pessoas estão em dificuldades financeiras. E eu vou confessar, eu inclusive, esse ano, em janeiro, eu tive que pedir dinheiro emprestado para o Itaú mais uma vez, mas muito a contragosto. Por quê? Porque eu acionei alguns amigos, algumas pessoas próximas, porque eu pensei, gente, a gente fala tanto de novos paradigmas, novas mudanças, então eu experimentei, acessei algumas pessoas, e eu pensei, poxa, se eu pedir R$2.000 emprestado para cada um, eu posso devolver com juros, que é o meu trabalho, esse trabalho de vídeos, os trabalhos que eu tenho. Infelizmente não aconteceu, eu acabei tendo que recorrer ao banco. Mas o processo foi interessante de aprendizado, porque eu percebi como outras pessoas que eu julgava que elas tinham capacidade financeira, elas também não estavam com essa capacidade financeira. Então a ajuda humanitária não é só para ONGs, a ajuda humanitária é para também pessoas do grupo, para a coletividade. Isso me lembra muito quando a gente pensa numa tribo. Uma tribo é uma metáfora que eu acho tão legal, porque uma tribo é uma coletividade que ali uma pessoa não vai morrer de fome, porque a coletividade está olhando, está cuidando. Inclusive eu fiz um post no meu blog recentemente tipo ontem, que é sobre aquela frase, é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então essa ajuda humanitária talvez seja isso também, esse coletivo que cuida um do outro. Então conhecimento, networking, ajuda humanitária e sim, ganho financeiro. Vamos mudar aqui um pouquinho o ângulo, deixa eu ver para onde eu vou. Vou ficar aqui mesmo. Então, ganho financeiro. Ganho financeiro
aí eu vou mudar um pouquinho. Eu acho que o ganho financeiro seria assim: o que é financeiro? É só o dinheiro? O dinheiro é a energia da confiança. Ele surgiu há milhares e milhares de anos para resolver o problema do escambo. Então, a energia da confiança, ela é fundamental e ela não precisa estar no material. Então, eu queria só ressignificar a ideia do movimento Givers, porque quando a gente fala de ganho financeiro no movimento, a gente fala que a gente tem um valor de entrada, que são os 299, para você ter acesso a uma área de cursos exclusiva. Mas aí eu quero reinventar agora. Por quê? Porque eu acho que o movimento Givers é como aquelas ideias, eu acredito muito nisso, que isso aí tem uma teoria que chama a teoria dos campos mórficos, que é quando você tem alguma coisa que está começando a nascer, aquilo ganha uma força pelo mundo inteiro e começa a pipocar em vários lugares do mundo ideias parecidas, pessoas tendo o mesmo insight. Então o movimento Givers é parte desse movimento. As pessoas estão se unindo porque perceberam que o modelo hierárquico não resolve o problema. Então, falando do ganho financeiro, nesse momento a gente tem o seguinte modelo, que é 15% a cada pessoa que entra. Então você tem 299, 15%, então a cada 7 pessoas você tem o seu semestre de acesso ao Givers garantido. Qual a minha linha de pensamento agora, pessoal? Só para refletir. Eu acho que o movimento Givers ganhou uma proporção maior do que os próprios líderes, as próprias pessoas que começaram. Inclusive eu sou uma das pessoas que começou. Deixa eu pegar um ângulo aqui. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que eu já tive muitas ideias boas. Mas vou confessar, várias delas que eu tentei implantar não foram para frente. E o que eu percebo que elas tinham em comum? Elas tinham em comum um apego. Eu tive algum apego pela ideia. E eu tinha algo de achar que aquela ideia precisava da minha liderança, da minha presença. E aí eu aprendi com Oswaldo de Oliveira, que hoje é falecido. Ele idealizou o Laboriosa 89 e ele foi um dos líderes de um movimento mais livre. Ele acreditava que você podia ter uma autogestão. E ele falava uma coisa bem interessante, que uma vez eu estava em um encontro com ele, e ele falou que a rede precisava sobreviver sem o idealizador, então ele precisava se tornar invisível na rede. É isso mesmo, essa é a palavra. Então todo movimento ele precisa que a rede ande sozinha. E as pessoas, se alguém olhar, vai falar: não, quem que lidera? As pessoas não perceberem quem lidera. Isso é muito interessante. Então, pessoal, qual é o pensamento que eu quero trazer para vocês para consolidar e fechar esse vídeo? Eu estou lendo para valer agora, estudando. Fazia muito tempo que eu não pegava um livro para ler, anotar, fazer destaque com aquela canetinha amarela, sabe? Que é o livro Reinventando as Organizações. Dá uma acompanhada no meu blog, Márcio Okabe, no meu blog e no meu canal do YouTube, principalmente, que eu vou começar a fazer vários posts sobre o livro. E esse livro ele traz 3 pilares das novas organizações, que eles chamam organizações Teal, T-E-A-L, Teal, ou verde azulado, porque ele usa as cores para falar sobre as organizações. Ele fala que essas novas organizações, elas têm 3 avanços que são fundamentais, que é autogestão, a formação de pequenos grupos autogeridos sem hierarquia. O segundo é a integralidade, é a transparência, a oportunidade das pessoas colocarem ali as suas fraquezas, suas forças, seus desejos de uma forma transparente, elas serem elas mesmas dentro daquele coletivo, daquele grupo, daquela organização. E o terceiro é o propósito evolucionário. Propósito evolucionário é quando aquele grupo, aquela organização, ela faz parte de algo muito maior, algo que faz parte de uma rede de outras organizações. Por exemplo, eu tenho falado da escola. A escola, elas estão muito focadas nela mesma.
uma escola particular está pensando nela, outra nela, outra nela, e elas perderam a conexão com um propósito maior que é a educação. Então, as organizações que a gente chama TEAL, ou Verde Azulada, que é o nome que é como o livro se refere, o livro Reinventando as Organizações, fala disso. Então, o que eu quero dizer, esses grupos de networking que vêm surgindo, de negócios, eles também acabam sendo naturalmente olhando para dentro de si, tentando achar o melhor processo, quando na verdade o melhor processo é esse processo evolucionário de todos os grupos juntos. Então, autogestão, integralidade e processo evolucionário. Com isso, eu fecho esse vídeo para dizer o seguinte: o movimento Givers é de todos. Então, a gente pode criar outros movimentos, pode criar outros grupos e pode criar outras regras. Aí que tá, talvez eu estou muito animado com o livro, como vocês puderam perceber. Estou muito animado por quê? Porque eu já fui uma pessoa que eu era o centro quando eu tive agência digital. Eu já tive 3 agências e eu quebrei todas elas. Eu confesso, eu achava assim, nossa, as pessoas não sabem fazer, e eu ia lá e fazia e colocava a mão na massa. Eu gastava muito mais tempo, porque quando você faz para todo mundo e você tem 15 funcionários, você vai se estressar mesmo. Então, eu aprendi isso, que a gente precisa seguir de uma forma mais livre. Então, a gente precisa ser só inspiração e os processos. E isso é uma coisa que eu aprendi também, falando em processo, com a Lala Denzeli. A Lala Denzeli, em 2016, eu fiz o curso Fluxonomia 4D, que é fenomenal. Isso eu falo em outros vídeos, não vou explicar agora, mas uma das coisas que aprendi no curso é que a gente precisa focar nos processos e não nos produtos. Então hoje eu fico atento, porque eu fico atento à seguinte questão: toda vez que eu vejo muita regra, tem que ser assim, tem que ser assado, tem acesso a isso, aí eu percebo, opa, eu estou focando no produto e não no processo. Então, pessoal, o que eu quero dizer o movimento Givers é de todos, é que nem o Open Source. O Open Source é o Linux, é o WordPress, é o modelo de desenvolvimento de software que dominou o mundo, onde os programadores ajudam a criar um software melhor para toda a comunidade. Mas não tem hierarquia, todo mundo colabora com um pouquinho. Então fica essa proposta, talvez o movimento que está nascendo já precise ser reinventado, porque talvez essa questão de formação do primeiro grupo não seja tão rígido. Talvez a gente possa tirar essa hierarquia e criar vários grupos. Quem quiser criar um grupo 7 da manhã, cria. Quem quiser criar outro grupo, até com outro nome, cria. Não tem problema, é um movimento Givers. Cada grupo pode ter seu nome. Não precisa ter um movimento nome Givers, porque o movimento Open Source, ele é um movimento Open Source. Você tem o Linux, você tem o WordPress, você tem vários softwares que são feitos nesse modelo. E o Open Source virou até um modelo. Por exemplo, o movimento Givers pode ser um Open Source de processos de criação de grupos, de networking. E o que mais para acrescentar aqui? Tem o outro, movimento Maker. Como eu poderia esquecer o movimento do Faça Você Mesmo, do qual eu faço parte, e eu faço parte com o origami. O origami é o meu principal talento, e eu levo isso para o movimento Maker, que é do Faça Você Mesmo. Aliás, pessoal, por favor, façam você mesmo, aprendam coisas. Então, o movimento Maker é um conceito também, não pertence a ninguém. Os grupos não se chamam Maker. Eu não chamei o meu movimento do origami de Origami Maker, eu chamei de origami.club. Então é isso aí, pessoal, fica essa dica desse insight. Eu quis vir aqui gravar. Por quê? Porque aqui é a melhor metáfora para dizer o seguinte: isso é um giver. Meus pais são givers há muito mais tempo do que qualquer pessoa desse movimento que eu conheço. Olha só o que eles criaram aqui em Salvador, é um presente que eles deram para a gente. Qual é o presente que a gente deve fazer e retribuir? Ajudar a trazer novos voluntários para essa praça, para que cuidem dessa praça aqui em Salvador. Então, seja um giver, você também. Hashtag seja um giver não é fazer parte desse grupo que a gente está montando. Esse grupo que a gente montou é só o primeiro desse movimento, mas que já existem vários givers pelo mundo. Então a gente precisa talvez só conectar. Então a proposta que eu faço eu não preciso pertencer só a um grupo giver, eu posso criar outros grupos e tudo bem. Eu acho que o mais importante não porque conflitos vão surgir em todo grupo, como surgiram em grupos que eu criei, e eu tive o hábito de tentar falar assim, tal pessoa que está errada, ela que é culpada. Esse é o modelo mental que a gente foi criado.
e que essa nova geração, graças a Deus, meus filhos têm 10 e 16, me parecem que eu estou até indo por um caminho melhor, né, do que o modelo anterior. Mas é que a gente não tem que achar culpado, não tem que achar quem é responsável por algo que deu errado. A gente tem que olhar o lado do copo cheio. Lembra do post que eu falei sobre educação precisa ser feita por uma aldeia inteira? Coloquei um vídeo do Tião Rocha onde ele fala isso, copo cheio. A gente foi moldado, quando eu falo a gente, deixa eu generalizar, uma boa parte dos adultos foi moldada para olhar o copo vazio e não os talentos das pessoas. Então vamos olhar os talentos e isso vai fazer essa roda girar para o outro lado. É isso aí, pessoal, sejam giver, espero que tenham gostado. Um abraço e compartilhe esse vídeo, curtam, comentem com sua opinião. E é isso aí, um abraço e até mais.